Buenas hermanitos, beleza? Roberto Simões, estamos aí no nosso último encontro, seminário 3, falamos sobre yoga, saúde, yoga capital e saúde psíquica. A gente hoje vai adentrar a conversar um pouco mais sobre como nós somos, como o yoga, a prática meditativa, vai se tornando um fetiche da mercadoria, portanto enfeitiçado pela essa estrutura no qual capital, no qual estamos inseridos, e de estratégias possíveis para romper ou criar linhas de fuga para não ser capturado por essa estrutura social que nos organiza de fora, produzindo em nós sentimento de falta e aumentando, por exemplo, ideações suicidas, ansiedade, depressão e outras doenças psíquicas causadas pelo neoliberalismo. Então, a gente pode começar a pensar que o neoliberalismo é marcado por um exacerbado individualismo, né? Se incentiva esse individualismo, um apego desmedido a liberdades individuais, sobretudo as econômicas, com um destaque específico, né, a um princípio de propriedade privada. Então você percebe que está indo ao oposto da construção comunista ou socialista, né? Socialista indicando para o comunismo, uma aversão a qualquer tipo de igualdade, isso é muito importante, né? Qualquer tipo de igualdade e solidariedade é expulso, afastado dessa ideologia que constitui o neoliberalismo, e ainda que relativa, ela de forma deliberada produz determinada intervenção estatal. Então, por mais que se crie essa ideia de reduzir o Estado, ainda é por intervenção estatal que esses mecanismos vão atuar como se fosse uma espécie de mal necessário. Não é? Então, essa decorrência lógica é o ideal do Estado mínimo, a recusa à política enquanto possível contraponto a uma suposta racionalidade econômica superior. É assim que eles entendem o neoliberalismo, onde a economia vai, e assim Foucault vai chamar de homos econômicos, né? Então eles vão orbitar em torno, e é importante a gente entender essa questão da política econômica, porque ela vai organizar corpos. Então eu estou puxando para não parecer que está totalmente desconectado com o yoga. Não, esse tipo de política constrói um tipo de corpo que vai cair na tua sala de yoga para você tratar, né? Fazer uma prática para ele retornar ao equilíbrio, qualquer outra narrativa que você construa. Mas de nada adianta se por trás da tua prática, por trás do teu yoga, do teu yogamento, está inserido a ideologia neoliberal na tua prática, né? Então isso vai ficando mais claro ao longo do nosso bate-papo. Por isso que a economia neoliberal vai trabalhar com a desregulamentação, privatizações, diminuição do papel do Estado, revogação dos direitos, obstáculos a direitos. Isso pode parecer distante do teu tapetinho de yoga, mas toda essa desregulamentação, privatizações, diminuições do Estado atuam na tua forma de vender, de praticar e de pensar o yoga. A gente vai entender isso melhor. Então se estimula aqui uma concorrência que passe a ser a característica definidora das relações humanas. Acho que agora você começa a aprender um pouco mais, eu quero dizer, aproximando isso com o yoga e meditação. A característica definidora é a competição das relações humanas. Também as organizações de trabalhadores são distorções do mercado, segundo eles. E aí faz com que você, professor de yoga, praticante de yoga, não se compreenda como um proletário. É assim como um motorista de Uber, de iFood, de entregador de iFood, ou que faz sanduíches para vender na praia, não se entenda um desempregado, e nem como um trabalhador, mas como um empreendedor, né? Que vai produzir uma diferença e vai produzir também os problemas psíquicos que a gente vai trabalhar. Eles entendem
as organizações de trabalhadores, ou seja, você professor de yoga, se unir com professores de yoga para pensar melhores condições de trabalho para vocês, que é até muito louco, que nem você professor de yoga se entende trabalhador e consequentemente você não consegue perceber as péssimas condições de trabalho no que você está inserido, porque você acha que é você que é dono dos meios e modos de produção subjetivo do yoga em você, e não é. Certo? No Brasil dos anos 90, ali 2000, nós tínhamos a Yoga Journal, por exemplo, que construía essa subjetividade semiótica de como nós imaginávamos praticar yoga. Então as aulas no qual eu vendia, praticava e consumia, tinha a semiótica do Yoga Journal, que comandava, de uma certa forma, esses meios e modos de produção de corpos subjetivos do yoga. Não sei se eu me faço entender aqui, mas a gente vai conversando se você quiser. A desigualdade aqui é tida como uma virtude. Então ter alguém com níveis mais superiores do yoga e menos é algo natural. Né? Então ter pessoas conversando em patamares diferentes é algo natural. Entende quanto isso é próximo do sistema de castas que nós também importamos quando trouxe o yoga para cá para o Brasil. Então o igualitarismo é moralmente corrosivo na ideia deles. Então colocar um Krishnamurti com o seu aluno de yoga, começou a aula ontem, no mesmo patamar de prática, é algo corrosivo, é algo deletério para o yoga, porque vai pasteurizar ou alguma coisa desse sentido. E olha como isso impacta você e faz você pensar, mas peraí, o Krishnamurti e eu temos, nós podemos pensar que nós somos praticantes iguais? Olha como é difícil de você compreender isso. E vai se constituir algo que tenho certeza que está incruado em você também, inculcado, que rico merece ser rico. Desconsiderando a educação e a origem social, pobres são pobres porque são ineptos, fracassaram em, entre aspas, um mundo governado pela competição. Aqueles que ficam para trás são tidos como autodefinidos como perdedores. Essa lógica está incutida dentro de uma ideologia yógica moderna. É disso que nós estamos falando. Então, os valores centrais da civilização estão em perigo. É assim que se pensa um yoga conservador ortodoxo. Né? Ele não vai falar civilização, ele vai falar da tradição do yoga. Você compreende como está próximo isso? Então, vai evocar provavelmente aqui Kali Yuga, assim como os neoliberais vão evocar aqui o crescimento do comunismo. São os demônios a serem combatidos, entende? Então, esse grupo defende que o desenvolvimento tem sido impulsionado pelo crescimento de uma visão da história que nega todo padrão moral absoluto e teorias que questionam o desejo do império da lei. Então, é questionado para esse grupo, capturados pelo neoliberalismo, capturados por essa ideia da competição, que vem crescendo na história a negação de um padrão moral absoluto. Sim, nós negamos um padrão moral absoluto. Nós não, por exemplo, entendemos que yamas e niyamas, por exemplo, é um código moral universal, que funciona para todos. É só viver na rimsa, na não-verdade, no celibato, na entrega total e consagração da sua vida a Deus, o último niyama, que você vai resolver todos os problemas da sua vida. Não, a gente nega isso. Eles não. Então, assim que se faz a economia, é possível perceber e fundamental, e aqui é importante, a ideia da escassez. Esse é um outro ponto que permeia essa ideologia dominante nos corpos que chegam em você, na tua shala de yoga, e se você não estiver atento, também na tua forma de praticar yoga. A ideia do no pain, no gain. A ideia da escassez permeia os corpos yogicos, corpos de todo mundo, inserido nesse tipo de organização social. E entenda que não é... O neoliberalismo não é um ato universal. Ele foi construído por uma mentalidade europeia após a Segunda Guerra Mundial. Então, o homo economicus, como diz Foucault, não é este que representa as suas próprias necessidades e objetos capazes de satisfazê-las. Ele e se entende assim, se compreende assim, e usa a tentativa de escapar da iminência da morte pelo acúmulo de capital, o acúmulo de coisas, né? Capital simbólico,
ter mais asanas, ter o maior número de horas da aliança do yoga, por exemplo. Então tudo se passa como no estado da natureza que Hobbes determina na sua filosofia, né? Uma luta desenfreada de todos contra todos. E os indivíduos são atomizados, são únicos no sentido de não conseguir entender a sua alteridade, né? Tudo se passa então nessa ideia, nessa concepção de que é só deixar, é só praticar, que o yoga por si vai resolver a parada. Então essa luta desenfreada de todos contra todos, e eu estou falando de você contra você mesmo, e aí você vai superar, né? Aí que surge talvez essa ideia do autoconhecimento. O que nós estamos propondo aqui é o nosso conhecimento. Na verdade é isso que acontece, não há um conhecimento único, né, construído por você sozinho, isso quero dizer, mas ele é construído na coletividade. Então simboliza uma aguda reação ideológica com o surgimento do neoliberalismo, ou isso faz surgir, contra certos mecanismos da intervenção estatal, notadamente aqueles destinados a promover um planejamento da economia e da sua homogeneização. Surge aí o fantasma do comunista e esse apelo ao moralismo. O combate sem tréguas, eles entendem, a esse preparação das bases para a volta de um ambiente social mais duro e livre das restrições do Estado para fins últimos. Ou seja, quando o yoga vai pensar-se nessa estrutura neoliberal, se fomenta a proposta, a ideia de que os professores de yoga, os yogis, se reunindo para pensarem a si mesmos de forma singular, mas comunitária, é uma aberração, porque não há necessidade dessa organização, porque só há um yoga, só há uma família, né? A tradição como família, né? Um jeito de yogar, e isso vai se popularizando em corpos. Isso vai se percebendo, sobretudo no yoga, a partir do século, no Brasil, de 2010, mais ou menos, 2000, 2010, se percebendo que há uma multiplicidade de yogas acontecendo. E isso causa um pânico generalizado, moral, que eles se sentem, estes moralistas, num dever moral de trazer e resgatar a essência perdida do yoga num passado remoto no qual eles imaginam. Então a gente tem aqui a consolidação da igualdade, muito bem relativa, a gente tem que entender isso, como um valor social dominante que pode gerar, segundo eles, a tendência à restrição de liberdades individuais. Então, se cada um de nós aqui pensarmos coletivamente de forma solidária na resolução de problemas nossos, isso vai acabar com a individualidade do grupo, com a individualidade de cada um daqueles pertencentes ao grupo. Então o que fica? Fica cada um por cada um, uma luta de todos contra todos. Isso cria um quadro gigantesco de ansiedade, de falta de sentido e depois decorrendo a quadros, por exemplo, do suicídio, quadros de ideação suicida e depressão. Esse aumento da igualdade entre os homens, bem como a crescente complexidade da divisão social do trabalho no yoga, estimulam a centralização do poder, ou seja, quando eles começam a perceber que vai se multiplicando as formas de yoga, porque coletivos se unem para desenvolver um tipo de yogamento que serve para aqueles corpos, quem detinha, né, o poder, estava na hegemonia, se sente então perdendo a sua hegemonia, perdendo esse consenso no qual ele sempre dominou, e vai desferir fortes golpes a qualquer tentativa de pensamento yógico que não seja como ele, nessa homogeneização de uma forma única de yoga como salvação para todos. Então, nós estamos aqui sendo expostos a uma verdadeira remodelação da existência humana, em que a meritocracia substitui a solidariedade e fica internalizada a ideia de uma competição entre os indivíduos, um total desvalor à solidariedade, abrindo-se então, como diz Safatli, um buraco na alma.
Então não pode, entre aspas aqui, ser por acaso de que nos últimos 40 anos o suicídio tenha crescido enormemente, em particular entre os jovens. Segundo a OMS, por exemplo, trata-se de um aumento de 60% dos casos de suicídio da população geral. E é um dado impressionante que precisa ser explicado em termos psicológicos, mas também sociais. Mas o que o yoga tem a ver com isso, Beto? Tem duas facetas. Uma de um potente dispositivo aliado a psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas e psiquiatras até, se precisar, de ruptura desse tipo de mentalidade ideológica, de pensar o mundo por uma única ótica, que é o de todos contra todos, e abrir canais de solidariedade, abrir canais de conexão. E olha só que interessante, quais são os yogamentos mais combatidos no Brasil? Combatidos no sentido de se pensar, de não legitimar eles como yoga. Aqueles yogas que vão trabalhar e construir um tipo de yoga específico para comunidades e não segue especificamente ou a cega um tipo único, né? Ninguém bate cabeça para um Vedanta, ninguém bate cabeça para um Patanjali, mas se constrói tipos de yoga muito singulares, construídos numa comunidade específica, porque vai trabalhar, eles estão com a solidariedade e não a uniformização de um tipo de yoga para todo mundo. Então assim, há um design psicológico sendo operado, e isso nunca funcionaria se não houvesse uma outra dimensão dos processos de intervenção social. Dimensão na qual podemos a gente encontrar um profundo trabalho de design psicológico, vamos colocar dessa forma, é a Safatri que traz esse conceito de design psicológico, ou seja, de internalização de predisposições psicológicas visando a produção de um tipo de relação em si aos outros e ao mundo, guiada pela generalização de todos os meandros da vida. Dessa forma, a empresa pode nascer como um coração na mente desses indivíduos. Fecha as aspas, a fala aqui de Safatri. Ou seja, o yoga se transforma numa empresa, na gestão de si mesmo, no aumento da criatividade, no aumento da produtividade, em alcançar níveis mais altos e elevados. É uma frase comum também: eu quero alcançar níveis profundos de meditação. Profundo, por mais que a metáfora possa parecer para baixo, significa níveis elevados de meditar, né? Então, a missão de todo o yogi puritano, aristocrática, alfa, e desse narcisismo, com certeza todos desejam ser ele, ressoa nas análises de Weber, por exemplo, a respeito do ideal empresarial como expressão dessa orientação puritana da condução com a missão. Todo yogi ou todo yogar puritano pensa que o yoga então vai vir para desintoxicar, para limpar, como se estivesse em busca de uma eugenia por meio do yoga. É disso quando eu falo do yoga ser capturado. Não por outra razão, conta-se constantemente a história dos empresários que desbravam, daqueles yogis que alcançaram seu autoconhecimento, desbravando territórios então infectados, por uma letargia e pelo marasmo. Olha aí o conceito do gunas, de tamas, como algo negativo, certo? Essa é uma construção moderna de pensar que os gunas, os constituintes do corpo humano, que é tamas, rajas e sattva. Sattva é equilíbrio, não muda, é perene. Então esse é o ideal, esse é quase santificado, é o objetivo do yoga, alcançar uma vida sáttvica. E aí nós temos o raja, que não é tão nobre quanto o sattva, que é o equilíbrio, não se altera mais, mas ele é muito melhor do que tamas, porque sattva é o fogo, é a energia, é o próprio espírito do empreendedor. E tamas é a letargia, são os repousos. E isso é tido nesse pensamento ideológico que captura o yoga, o liberal. Ele tem uma escala evolutiva, Você está tamásico, pratica yoga, alcança-se rajas, para então, num yoga evoluído, chegar a sattva. Então, essa ideia de impor do risco a inovação, como se tivessem todos os yogis e yogares imbuídos de um destino de redenção moral
da sociedade. Por isso é muito comum a gente ler na fala de alguns yogis essa ideia que eles se auto-imbuem, né? Se sentem auto-imbuídos de resgatar, de trazer. Então tem sempre um novo produto que é inovador dentro do yoga, né? Esse ideal empresarial de si é resultado psíquico necessário de uma estratégia neoliberal de construir uma formalização da sociedade com base nesse modelo empresarial. É a fala que Foucault traz sobre essa ideia da empresa em si. Então essa lógica yógica que enfrentamos hoje, esse eu capturado pelo capital, as suas técnicas de foco, de gerenciamento do capital humano, de inteligência emocional, otimização de performance, que tinham sido criados para a sala de recursos humanos de grandes empresas, agora fazem parte de divãs, consultórios e também espaços de yoga. Nem todos talvez percebam do que a gente está falando especificamente aqui, mas todos entendem o yoga e o yogamento como sendo empresários de si mesmo. Estamos transformando tal forma de organização social em fundamentos para uma nova definição de normalidade psicológica. Nesse sentido, tudo que se mostra contraditório em relação a essa ordem pré-estabelecida ou se pré-estabelecendo pode ser expressão de alguma forma de patologia. Então, patologizar a crítica é simplesmente só mais um passo. Dessa forma, quando você encontra um tipo de yoga ou um professor de yoga ou yogis no qual não se permitem, não se desejam ser capturados por formas de yoga no qual tem uma meta a ser alcançada, invariavelmente ele vai ser pensado ou constituído ou idealizado como alguém menor dentro do yoga e totalmente desprezado da sua forma de jogar, como se fosse alguma coisa. Então eu quero trazer para a gente aqui uma discussão que eu desenvolvi numa parte do meu doutorado, que está no Yoga Malandro, que é o yoga moderno e seus rituais além da terapia biomédica convencional. Ou seja, para se recuperar ou o que fazer a partir dessa tomada de consciência, compreender que nós estamos absolutamente enfeitiçados por essa gramática neoliberal, com esse dispositivo, e mesmo você que talvez tenha tomado consciência disso, começa a pensar, mas não tem jeito, todo mundo quer vir para o yoga para aumentar a sua performance em alguma coisa, ninguém quer ler a filosofia do yoga, não percebo ninguém querendo sair da alienação. Então, para se desenfeitiçar, para quebrar essa demanda, para fazer um mudra de figa, contra esses corpos fechados, eu vou trazer aqui um marco teórico, que é de um cara chamado Hanegraaff, que estuda movimentos religiosos de nova era, que são movimentos religiosos nascidos nessa conjuntura neoliberal. São movimentos que são difíceis de ser capturados, religiosos, porque eles se entendem, então, como peregrinos e convertidos. Estão sempre ali buscando várias coisas, nunca se completam. E eu vou trazer uma fala específica dessa teoria, que é assim, Hanegraaff sugere que os movimentos religiosos advindos da nova era, movimento New Age, uma das influências do yoga moderno, que não possuem apenas objetos utilitaristas nas curas orgânicas, mas podem implicar soluções religiosas, espirituais, psicológicas para os problemas mais sutis do mundo moderno que não puderam ser resolvidos pela tecnologia científica. Ou seja, aquela linguagem, aquela gramática do yoga que a gente importou do sul asiático, bastante atrelado à religião, no seu período de colonização, falamos bastante disso ontem, foi perdendo sua força mística. Mas quando encontra sociedades como a do Brasil, por exemplo, seculares na sua grande maioria, o Brasil não é totalmente secularizado, mas onde o yoga se prospera é na parte urbana que se diz secularizada. Então o yoga continua com o seu verniz forte ou o seu cariz forte de encontrar soluções criativas para problemas reais, mas enquanto você estiver alienado desse processo, o próprio yoga responde que você está em avidya, que é o primeiro dos kleshas. Então você não consegue sair dele porque você está absolutamente enredado. Mas olha que curioso, num maya
numa avidya, numa ignorância que o próprio yoga foi capturado. Então nós não precisamos sair de duas capturas, mas de um caminho só, de uma única linha de fuga. É sair da captura do yoga neoliberador, né? Ou neoliberalista, sei lá, um termo que a gente vai colocar. Talvez uma mesma perspectiva que eu resgato aqui de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que vai praticar yoga, encontra o yoga como grande dispositivo de linha de fuga na produção de novas formas de pensar a realidade, mas só que não quer cair na cilada de um yoga capturado que legitima o sistema de castas. Então ele cria um tipo de yoga que é o budista, né? Há um yoga budista que entende então que os deuses não fazem mais sentido, que os Vedas não legitimam nada, e ele vai criar as 4 nobres verdades, todo aquele processo. Mas o importante daqui não é se converter ao budismo, mas perceber de um dos yogis que entende enredado num tipo de yogamento no qual ele não quer fazer parte. Então ele abandona o yoga? É uma possibilidade. Qual que é a outra? Continuar com o yoga, mas criar uma linha de fuga libertadora, né, daquele contexto social. Então eu continuo aqui colocando para vocês, para a gente ir finalizando, mas um pouco mais. Hanegraaff, mais uma vez, ele diferencia, esse marco teórico interessante, doença, disease em inglês, de mal-estar, ou illness, entre os navajuris, por exemplo, entre os yogis. A doença, disease, na concepção de Hanegraaff e de toda a nova era, portanto, refere-se a uma normalidade na estrutura ou uma anormalidade na estrutura ou funcionalidade dos órgãos ou sistemas biológicos. Então, doença é câncer, certo? E ele vai colocar o seguinte, então, portanto, isso aqui faz parte da organização biológica alopática, né? Científica, europeia ou ocidental, se você quiser. Agora, o mal-estar, illness, lembra de ontem, do Christian Dunker. Por sua vez, refere-se às percepções e experiências pessoais de estados socialmente desvalorizados, estados físicos, né? Estados mentais, estados corporais, desvalorizados socialmente, que podem ou não incluir doenças, disease, biológicos, e possuem seus próprios sentidos curativos ou terapêuticos. Então há uma distinção aqui entre o mundo do yoga, segundo esse teórico, entre doença e mal-estar. Olha como se coaduna muito bem com a teoria de Dunker também, pensando que nós viemos na aula de ontem. Todo o pensamento que ajudou o yoga moderno a organizar-se como filosofia em busca de uma boa vida ou ética, agora no mundo moderno, sobretudo no Brasil, são de crucial importância para diferenciar as medicinas tradicionais, como a indiana, a chinesa e as outras, como a do yoga. O yoga vem se tornando uma nova medicina, ou pelo menos uma terapia integrativa e complementar, sob o signo de xamânicas, ou nova era, da medicina desenvolvida pelas sociedades modernas seculares. Então o nosso querido está querendo colocar o seguinte, que há então o curing, ou remediar, que está dentro desse prisma do tratamento doença, da alopatia, o câncer, e há o healing, ou restaurar, que se meteria ao mal-estar. E lembra de ontem, o mal-estar é algo que você não consegue identificar. Então é preciso você identificar, nomear, né? Criar uma gramática para você então conseguir criar. É nesse universo, é nesse arcabouço que todas as medicinas então tradicionais, como a dos povos originários e outras, abarcadas com nomes xamânicas, se você quiser, só para facilitar a nossa vida aqui nesse sentido. Então a acupuntura, reiki, ele vai agir não na estrutura da biologia, porque você vai falar assim, eu vou desobstruir o meridiano tal. Na biologia, na cabeça de um médico mais ortodoxo, não faz sentido. Mas ele vai agir, e a gente aproxima a psicologia aqui para a nossa conversa, com todos as reticências que nós temos que colocar aqui. No processo de healing, né, de leitura da doença ou do mal-estar sendo instalado nesse corpo, do qual não consegue nomear. Então a gente pode pensar o seguinte, que o illness, ou mal-estar, é um fundamento dos rituais de cura yógico modernos, psicofísicos, que devem ser interpretados não apenas como um simples fato biofísico orgânico, circunscrito aos ditames desse conhecimento racional no sentido alopático,
mas um agenciamento espiritual de transformação pessoal dentro do seu coletivo. Ninguém se transforma pessoalmente sozinho. E da extinção, a gente completa, de todo e qualquer sofrimento ou angústia humano que abrange o conhecimento intuitivo do corpo e da alma, da psique, da mente, dos seus enfermos. Assim, a gente já vai abrangendo nessa nossa discussão, tentando incluir na nossa conversa aspectos que facilitam ou que possibilitam a gente pensar todo o yogamento e o yoga, para a gente levar em consideração que o yoga não apenas circunscrito à sua biologização, que a gente vai perder totalmente de vista a ideia mágica, entre aspas, aqui do yoga, que não se conserve apenas aos aspectos biológicos, ou seja, pensar o yoga de forma absolutamente secular nos afasta desses afetos ricos, dessa construção de novas formas de pensar a realidade. Ficamos circunscritos a esse corpo biologizante que a medicina captura da gente. Então, para a gente quebrar esse feitiço do yoga capturado por essas estruturas neoliberais que organizam os corpos, que vão sair no tapetinho para você, gerando ansiedade, esse mal-estar, a angústia, ideações suicidas, precisamos também, antes, nós nos desalienarmos dessas duas estruturas, tanto do yoga institucional, quanto dos aparatos sociais neoliberais que nos capturam na forma de nós pensarmos yogicamente. Porque isso só parece ter duas possibilidades, né? Ou esse yoga capturado pelo capitalismo, que produz um monte de yoga brands, um monte de apropriações culturais e perversidades do yoga, e do outro Salvador, né? O grande shed, os Estados Unidos, né? O europeu que vai salvar um mundo que hoje, por exemplo, faz interpretações corretas do yoga, Não, eu estou falando o seguinte, que há uma multiplicidade, são só duas perspectivas. Então você tem como professor de yoga a possibilidade de, junto com o seu grupo, criar um tipo de yogamento, e eu preciso deixar isso mais claro. É só assim que a Vidya vai deixar de atuar no corpo desse seu coletivo. Não é você imitando uma outra forma de yoga, que só vai alimentar mais e mais e mais e mais ainda o seu aprisionamento em estruturas já construídas do yoga, mas você, junto com o seu coletivo, e traçando, mesmo que seja embasado no Vedanta, embasado no Yoga Sutra, embasado no Tântrico, ou em nada, numa leitura que você faz em novas práticas. Então nós temos aqui a teoria e nós temos a prática. O que nós estamos colocando aqui é que você pode tanto fazer e deve fazer a leitura teórica na aplicação prática. Você ficar só querendo imitar códigos morais de conduta da boa família, de lá para cá, transportar no Ctrl-C ou Ctrl-V, você vai só produzir mais corpos angustiados. Ou, se você quiser trabalhar só na ótica de criar técnicas, de criar asana, de criar pranayama, como se fosse só uma experiência da prática, promovida pela prática, você não vai conseguir sair dos grilhões que nos aprisionam aqui. Então há um yoga, Beto, universal, que transpassa tudo assim, sem sombra de dúvida, mas ele não é nomeado. Ele é um yoga força, um yoga potente na desconstrução desse corpo assujeitado por infinitas organizações sociais. O que nos interessa agora? Nos interessa o nosso corpo inserido na nossa sociedade. E qual a organização social que nós estamos inseridos hoje na sociedade brasileira? É esse pensamento neoliberador, do neoliberalismo, que vai capturar formas de pensar, e eu quero que você faça a experiência de perceber nas suas aulas online, como professor, ou você como praticante, a linguagem, a gramática sendo tecida com você durante as tuas aulas, e você conseguir
tomar um pensamento crítico, embasado na materialidade real, histórica, e começar a estabelecer diálogo. Se teu espaço, seja professor ou praticante, não conseguir abrir-se para o diálogo, para a dialética dessas contradições que você enfrenta com a tua prática experiencial, com a teoria apresentada para você e com as técnicas no qual é utilizada no seu corpo, crie uma linha de fuga. Saia daí, busque locais onde você encontre diálogo. E se você é professor de yoga, estabeleça-se, organize-se para que você reúna outros professores de yoga para aumentar, criar, ampliar a tua consciência de classe no sentido de você ser um proletário, ser um trabalhador. Sim, é diferente do yoga indiano do século XII. Sim, eles estavam lá capturados por um outro tipo de pensamento imperialista. Nós estamos aqui capturados por uma forma de organização, e o que tem de universal no yoga é a fuga da vidya, é a fuga da ignorância. E não na destruição de maias em que você vive, mas é da ignorância de você não saber em qual ficção que você orbita. Qual é a ficção que nós orbitamos hoje? É o neoliberalismo. É essa estrutura que nasceu na economia, mas que para dar certo, para continuar na sociedade, ela precisa ser impregnada no teu corpo. Agora entra o yoga, então, com um puta dispositivo revolucionário de resistência, panfletário, na produção de experimentações distantes dessa organização capitalista que vem cooptando corpos e cooptando yogamentos também na produção de mais pessoas individuais, narcisísticas, longe da solidariedade e longe da proposta do yoga de conectar-se, de religar-se, não como o divino, não com o estado absoluto, não com o eu que vive dentro de mim, mas com outros seres humanos. Roberto Simões, agradeço demais a presença de vocês nesses nossos seminários. Fico muito feliz da participação de vocês e nos encontramos em breve aí em outros cursos aqui da plataforma mesmo, na especialização em neurobiologia da meditação, por exemplo, outros cursos que vocês queiram compartilhar. Convido vocês a fazerem parte também do grupo de estudos que acontece sempre às quartas-feiras, às 4 da tarde. Fechou? Forte abraço, muito obrigado e até o próximo encontro.